Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Louvamos a Deus pela oportunidade que nós temos de comentar a palavra de Deus e poder chegar na tua casa. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. 1 Samuel, capítulo 25 e o versículo de número 1 diz assim: Faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Eita, irmãos, é interessante como a história bíblica, ela narra algumas coisas. E aqui nós vemos a importância desse homem de Deus, Samuel. Samuel, ele era filho de Ana e Eucana e foi consagrado desde o ventre no templo do Senhor para servir ao Senhor. E assim Deus ungiu esse menino, Deus ungiu este profeta, Deus ungiu esse sacerdote, Deus ungiu esse juiz e através da vida dele pôde fazer grandes coisas em Israel. Como é importante quando nós entendemos, descobrimos e andamos no nosso propósito. Samuel, ele realmente fez a diferença na sua geração, assim como Deus espera que eu e você façamos também a diferença na nossa geração. Amém? Então precisamos entender a respeito desse homem. Ele foi um dos maiores líderes do povo de Israel e foi o juiz de transição. Ou seja, Samuel vai participar no momento no povo de Israel, onde ele vai transicionar da teocracia israelita para a monarquia israelita. Né? Teocracia significa o governo de Deus, onde Deus era quem governava o povo através dos juízes. Nós já comentamos o livro de Juízes aqui e vocês tiveram a oportunidade de ver, né, que Deus ele guiava esses juízes, levantava, e enquanto esses juízes estavam vivos, o povo desfrutava de paz, de harmonia, domínio sobre os seus inimigos. Mas quando esse juiz morria, o povo pecava e o inimigo se levantava novamente para fazer com que o povo de Deus vivesse debaixo do seu jugo da escravidão. Nós vemos Samuel, que vai ser o juiz de transição, e ele vai também ser muito importante, porque ele vai ungir os 2 primeiros monarcas de Israel. É Samuel quem vai ungir Saul, que foi o primeiro rei de Israel, né? E nós vemos aqui que Samuel, na unção de Saul, ele vai escolher Saul para ser o primeiro rei de Israel. E nós vemos que as características que foram utilizadas é que Saul era um homem valente, corajoso, de boa aparência, tinha certos dons carismáticos para a liderança. Então Samuel ungiu Saul como rei e comunicou essa unção publicamente em Mispá, após a vitória dos israelitas sobre os amalequitas. E isso aconteceu também a cerimônia de coroação. Isso nós comentamos quando falamos no capítulo 9 de 1 Samuel. Amém? Então, nós vamos ver que o rei Saul ele não é bem sucedido no seu reinado, porque ao invés de ser fiel a Deus, ele fazia aquilo que dava na sua cabeça. E por causa disso, quando ele vai ali contra os amalequitas, né, ele vai poupar Ameleque, que era o rei dos amalequitas, vai poupar o melhor das ovelhas, o melhor do gado, o melhor dos animais, quando Deus tinha dito que era para ele destruir tudo. E ele não foi obediente, obedeceu somente em parte. E obedecer em parte é a mesma coisa que desobedecer. Então veja como Deus espera de nós uma obediência completa. E nós precisamos cada vez mais entender o propósito de Deus para as nossas vidas, entender aquilo que Deus deseja e espera de nós, para que nós possamos ser obedientes inteiramente. Amém? Mas também Samuel, ele vai ser usado por Deus para ungir o rei Davi. Aleluia! Amém? Saul foi incapaz de discernir e valorizar o que era espiritual.
ele advogou para si privilégios sacerdotais ao oferecer pessoalmente sacrifícios. Depois ele violou as coisas consagradas ao Senhor e desobedeceu às ordens divinas. Diante de tudo isso, Samuel anunciou que Saul havia sido rejeitado como rei de Israel. Lembrando que Samuel ele só foi aquele que anunciou. Quem rejeitou verdadeiramente Saul foi Deus. Amém? Então o Senhor deu instruções a Samuel acerca da sucessão ao trono de Israel e ele foi enviado à casa de Jessé. Aleluia! Onde, segundo direção do Senhor, ungiu Davi como novo rei de Israel. Vocês estão lembrados? Nós comentamos aqui também a respeito desse episódio, quando ele chegou na casa de Jessé, o pai de Davi, e os irmãos de Davi entraram, e Samuel viu o porte daqueles homens, viu a beleza. Ele disse, certamente esse é ungido do Senhor, e Deus o corrigiu e disse, Samuel, você vê a aparência, porque o homem vê a aparência. Eu, o Senhor, todavia vejo o coração, não é esse. Irmãos, e como nós somos enganados quando andamos somente pela vista, quando observamos somente pela aparência. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? E ali vão passar todos os filhos de Jessé, até que, depois de esquecerem de Davi, eles mandam chamar e Samuel vai ungir Davi, rei em Israel. Depois da menção em Ramá, entre os profetas, Samuel também ele vai ser o idealizador da escola de profetas. Vai ser um dos primeiros a participar dessa escola de profetas. Amém? E nós vemos aqui que depois da menção em Ramá entre os profetas, nada mais é dito sobre a vida de Samuel. Apenas 2 versículos vão narrar a sua morte. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1, que é o comentário de hoje, e também o capítulo 28. Samuel morreu e foi sepultado em Ramá, e houve grande lamento entre o povo. Isso demonstra que a reputação de Samuel permaneceu limpa até o fim de sua vida. E não foi porque ele não enfrentou desafios, não foi porque ele não enfrentou, vamos dizer assim, perseguições, pessoas que não concordavam com as suas decisões, mas mesmo assim ele continuou fiel ao Senhor e continuou fiel até o fim de sua vida. Samuel morreu antes mesmo de ver Davi, que ungira como rei, assumir oficialmente o trono de Israel. Depois a Bíblia relata a tentativa patética e pecaminosa de Saul em tentar consultar Samuel após a sua morte, com a ajuda de uma feiticeira de Endor. Nós vamos comentar isso quando chegarmos ao capítulo 28 de 1 Samuel. Numa passagem de difícil interpretação, Saul escutou naquela ocasião uma predição de sua derrota contra os filisteus e a ascensão de Davi ao trono. O profeta Samuel foi uma das pessoas mais importantes da história de Israel e uma figura notável do Antigo Testamento. Ele foi o primeiro de uma tradição profética em Israel e o último dos juízes, aquele que ungiu os primeiros reis da nação. Seu exemplo de fé atravessou os séculos e por isso ele é mencionado pelo escritor de Hebreus entre os heróis da fé em Hebreus capítulo 11, versículo 32. Então, verdadeiramente, foi uma pessoa notável, alguém que nós temos muito que aprender, e eu quero estimular você a conhecer, a estudar, a ler um pouco mais sobre a vida desse importante homem de Deus chamado Samuel, o juiz de transição. Ele é também uma figura de Cristo Jesus, ocupa os 3 ofícios, sacerdote, profeta e juiz. Amém? Espero que você tenha sido edificado no vídeo de hoje. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.